Sim, amados irmãos, eu creio que seria o desejo do nosso irmão que nós simplesmente falemos daquilo que é o mais importante para nós, que nos trouxe aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual tudo nos foi dado. E a Ele queremos louvar e glorificar com hinos também como igreja. Vamos começar número 25. Vamos cantar o hino número 25. Rocha da salvação, me proteja totalmente em ti. Número 21. Rocha da salvação, aberta para mim. Proteja-me. Eterno lugar em ti. Deixe a água e o sangue. Teu lado, a santa corrente, ser a minha salvação que liberta da culpa do pecado e do poder do pecado, daquilo que a tua lei fala. A minha obra não pode bastar. Quer que eu lute como quiser, mesmo que muitas lágrimas jorrem, isto não elimina a minha culpa. Senhor, somente Tu podes me ajudar. Já que nada posso trazer, eu me grudei na Tua cruz. Vista-me sem ajuda, ó, tem misericórdia. Impuro, Senhor, eu fugi a Ti. Lava-me, senão morrerei aqui. Agora, quando ainda vivo na luz, quando os meus olhos entrarem na morte, quando eu passar pelo vale da morte, quando eu estiver adiante do juiz, rocha da salvação, aberta para mim, proteja-me, lugar eterno em Ti. Amém. Vamos cantar ainda número 5, hino número 5. Que amigo é nosso Jesus. Ó, quão bom Ele é. Número 5. Que amigo é nosso Jesus. Ó, quão alto Ele é elevado. Ele nos reconciliou com Deus e nos representa em oração. Quem pode dizer e medir quanta salvação é perdida se nós não nos voltarmos a Ele e o buscarmos em oração? Quando o poder do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao nosso redor, nós não temos que temer. Se estivermos crentes em oração, então se mostra a fidelidade de Jesus, como Ele está do nosso lado, como um poderoso Salvador, que ouve uma oração séria. Se estamos carregados de preocupações,
seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda o nosso Jesus. Se fugirmos a Ele em oração, se formos abandonados por amigos e nós entrarmos em oração, então Jesus nos é tudo, Rei, sacerdote e profeta. Amém. Talvez cantemos ainda mais um corinho. Os corinhos começam a partir da página 14. Número 11. Não é Ele maravilhoso? 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 Maravilhoso. Não visto, não ouvido, mas esclarecido na sua palavra. Não é Ele maravilhoso? Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Sim visto, sim ouvido, porque esclarecido através do seu Espírito. E sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. E Ele permanece maravilhoso. Ele permanece maravilhoso. Ele permanece maravilhoso. Porque Ele é aquele que foi e sempre será. Sim, Ele permanece maravilhoso, maravilhoso. Amém. Obrigado. Antes do irmão Borg vir ler a palavra de introdução conosco, me foi dado a passar as saudações de todos que estão ligados conosco e que deixam saudar a igreja. Aqui, saudações do irmão Leônidas, de Burundi, do irmão Gracian de Ashdod, Israel, dos irmãos e irmãs de Chisinau, do irmão Bruce Claude, da cidade do Cabo, África do Sul, igual do irmão Lipondo, da África do Sul, do irmão Oleg, de Portugal, do irmão Gianfranco, da Itália, do irmão Ferri, da Hungria, irmão Bizima, Kigali, irmão Eleteur, de Uganda, irmão Nyagi, do Quênia, irmão Thomas, da República Tcheca, irmão Landry, do Gabão, dos irmãos da Rússia, do irmão Menio, do irmão Zulu, da África do Sul, igualmente da África do Sul, de Joanesburgo, do irmão Mutika, da Itália, irmão Elia, de Uganda, do irmão Kabanga Laurent, de Pretória, do irmão João Badô, de Burkina Faso, irmão Leon Ivanzo, da República Democrática do Congo, irmão Reda, do Cabo Verde, irmão Matthew, de Durban, África do Sul, irmão Robert, de Pretória, África do Sul, irmão Noé, de Moçambique, irmão Badibanga, do Congo, irmão Mogalo, de Lubumbashi,
irmão Emanuel, irmã Thelma, da Austrália, do irmão Barusha, o irmão Kayembe, de Madagascar, do Brasil, da Costa do Marfim, mais uma vez irmão Zulu da África do Sul, irmão Luteke, mais uma vez em Moçambique, saudações de Londres, do irmão Muketa, irmão Moses Young de Denver, Colorado, Estados Unidos, irmão Sami de Uganda, irmão Henry da África do Sul, irmão Bado de Burkina Faso, irmão Sal da Costa do Marfim, esse é mais uma vez irmão Mutika, da Nova Zelândia, do irmão e da irmã Anderson de Auckland, irmão Anthony da Finlândia, irmão Ivan de Cuba, irmão Eliezer Matabi do Congo, irmão José Luiz de Cuba, irmão Remy de Burundi e do irmão Tony de Malawi. Agora peço que o irmão Borg nos leia a palavra de introdução. Também eu desejo saudar a todos. Hoje à noite, vocês que vieram de perto e de longe, que o Senhor possa abençoar a todos, a nós e todos estão ligados via internet, que estão ouvindo e vendo tudo, que o Senhor possa nos abençoar juntamente da riqueza da sua graça. Nós somos gratos a Deus pela palavra da hora que nos foi pregada, que nós cremos e que Deus nos revelou. Que o Senhor possa também, nesta noite, abençoar a todos. Que Ele possa revelar a sua presença no nosso meio. Que Ele possa chegar ao seu direito com todos nós. Está escrito no princípio, e através da mensagem, nós fomos levados de volta ao princípio. De volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. No princípio, a igreja em Jerusalém orou. Está escrito, eles elevaram unanimemente as suas vozes a Deus em oração. Unanimamente, ó Senhor, irmãos e irmãs, que o Senhor possa atuar isso no nosso meio, no amor de Deus, através do Espírito Santo. Esta unidade, que nós, como de uma só boca, possamos glorificar e honrá-lo. O que eles oraram naquela época, eu quero, antes do irmão Schmidt vir e orar conosco, eu quero ler a nós. Atos 4, 29. Atos 4, versículo 29. E assim eles oraram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Não é esse o nosso pedido também nesta noite? Que Ele conceda ao seu servo força e ousadia para nos trazer, nos anunciar a sua palavra?
enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Não é esta a nossa oração? Estenda a tua mão também nesta noite para curas. Deixe sinais e milagres acontecerem para a confirmação da tua palavra. Irmãos e irmãs, por isto estamos aqui hoje à noite. Nós queremos ouvir e aquilo que nós ouvimos queremos vivenciar. E nós cremos que o Senhor está presente. No versículo 24, a primeira parte, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram. Eles oraram. E o Senhor, o que o Senhor fez? Ele os ouviu. Nós lemos o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta foi a confirmação sobrenatural. Eles encontraram ouvidos com Deus. O que é conosco hoje à noite, irmãos e irmãs? Jesus Cristo é o mesmo. Ele está presente. Que Ele possa se revelar em ti e em mim, em todos nós, que o seu nome seja glorificado através de nós. Irmãos e irmãs, esta é a vontade do Senhor. Ele quer se revelar. Ele quer chegar ao seu direito. E Ele quer o que eles oraram naquela época e que também está no nosso coração hoje à noite. Conceda ao teu servo poder, força e ousadia para anunciar a tua palavra. Estamos aqui para ouvir, para receber, para crer. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a verdade. Nós não seguimos fábulas engenhosas, não, mas Deus nos revelou a sua palavra. Ele enviou o seu servo e profeta. O alimento foi armazenado. Agora, nos nossos dias, é distribuído através do ministério do nosso irmão. Nós somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Vocês estão alegres, com boa coragem nessa noite também? Temos o desejo íntimo de vivenciarmos a Deus, a sua mão elevada, que possamos reconhecê-la em ação, vê-la. Irmãos e irmãs, o Senhor quer fazê-lo, que Ele possa nos abençoar juntamente. Vamos nos levantar para a oração. Grande Deus, olhando para Ti, nós falamos obrigado e adoração te damos, porque através da tua mão elevada, tu guiastes o teu povo para fora do Egito, da escravidão, e os libertaram do trabalho. Nós te agradecemos, nós como teu povo, no nosso tempo, através do teu braço elevado, Senhor, também somos guiados para fora. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, grande Deus, que tu ainda és o mesmo. Tu falas ainda e nós te pedimos, Senhor, como nós acabamos de ler e ouvimos, ó Deus,
Confirme a tua palavra para a glória do teu nome, Senhor dos céus. Nós ouvimos, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas, Senhor dos céus, nós seguimos a Ti e a Tua palavra. Glória e honra sejam trazidas a Ti. Nós pedimos por graça por nós aqui no lugar. Senhor Jesus, através do Teu Espírito, Senhor, fale a cada um e também todos que estão ligados, Senhor. Abençoe mundialmente, Senhor dos céus. Somente assim, nós chegaremos à unidade e olharemos em união a Ti e Tu responderás. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, mais uma vez, unja os lábios através dos quais podes falar. Nós queremos ouvir. Amém. Vamos cantar ainda, somente crê, somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Oh, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Oh, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu desejo desejar as boas-vindas a todos de todo o coração no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Redentor. É o plano de Deus, é o plano de salvação de Deus para o tempo do fim, que nós, que as promessas que Ele determinou para este período, que nós podemos crer de coração, e como nós já ouvimos, a confirmação da palavra podemos vivenciar pessoalmente. E, por favor, compreendam, se passamos saudações, sim, os irmãos enviam saudações. Aqui temos ainda saudações do irmão Müller, do Mar Oriental, do irmão Baumgartner, da Suíça, do irmão João, de Bucareste, do irmão Luz Dietmar, do irmão Mwamba Kovetsi, da Ucrânia, da Rússia, da Moldávia, da Bielorrússia, do irmão Enodi, do irmão William, da Nigéria e do irmão Cécio e do irmão Dr. Chovava, e saudações especiais do nosso Dr. Mbia, o pai de Jean-Claude. Ele é o médico-chefe num hospital, mas Deus guiou assim que em 1970 já esteve em Kinshasa, quando estive lá pela primeira vez para anunciar a palavra,
E ele está na causa. Hoje há mais de 4.000 reunidos de toda a região para ouvirem a palavra do Senhor. Sim, em toda a terra há muitos que ouvem a palavra do Senhor. Mais uma vez, saudações da Romênia. Seja dado graças a Deus, estamos ligados uns com os outros. E eu quero hoje expressar o que eu sinto se os nossos preciosos irmãos da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Bulgária, da Ucrânia, de toda a Áustria, Suíça e França, e Holanda e Bélgica e de todos os lugares vêm. E então só um propósito. Nós estamos aqui para ouvirmos a santa palavra de Deus. E podemos dizer isso para a honra de Deus. Eu já, nos últimos tempos, algumas vezes mencionei, Deus simplesmente, desde o princípio, Ele guiou tudo e direcionou tudo. Em todas as cidades, em todos os povos, em todas as línguas, abriu portas, já através das primeiras transmissões pela Rádio Luxemburgo, e então a continuação mundialmente, seja em Fairbanks, Alaska, seja em Reykjavik, seja na Austrália, onde quer, na Rússia, onde quer que seja, ou na Romênia, em todos os lugares, simplesmente transmissões de televisão e tudo mais. E justamente ontem nós assinamos a continuação do contrato em 70 países. Nossas transmissões são enviadas e nós somos gratos de coração a Deus. E se diz que entre 10 e 12 milhões de pessoas ouvem e podem ver. Nós somos gratos e, mais uma vez, gratos pela grande graça e o privilégio que Ele, o Todo-Poderoso, nos concedeu de termos parte naquilo que Ele prometeu para esse tempo, e especialmente para todos que vieram, que são novos, assim como nos últimos 500 anos, desde a reforma religiosa, e já antes da reforma religiosa, houveram avivamentos e introduções profundas dentro da palavra de Deus, dentro do plano de salvação de Deus, aconteceram. E todos que no seu tempo encontraram graça adiante de Deus, creram a mensagem que foi proclamada, seja no tempo de Jan Hus, seja no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo de John Smith. Todos esses irmãos tiveram sua tarefa dentro do reino de Deus no seu tempo, na sua geração. Tinham que falar. No nosso tempo, é direto cumprimento da profecia bíblica e pode e tem que ser dito o começo do Novo Testamento e o fim do Novo Testamento requerem ou encontrar uma atenção especial já na palavra profética.
E assim como foi dada a promessa, vejam, eis que enviarei o meu mensageiro adiante de mim. E tão certo quanto o anjo Gabriel veio a Zacarias e lhe deu a promessa, a tua esposa Elizabeth será mãe de um filho que irá adiante do Senhor. Nesse momento, quando Deus dá promessas ou cumpre promessas aqui na terra, acontece o sobrenatural. E João Batista, ele sabia precisamente que passagens bíblicas se referiam a ele. Em João 1, ele foi perguntado, você é Cristo? Ele disse, não. Você é Elias? Ele disse, não. Você é o profeta? Ele disse, não. Mas quem é você? E no versículo 23, eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai uma vereda para o Senhor e endireitai uma rua para o nosso Deus. Da mesma forma, assim como a promessa na primeira vinda de Cristo houve e encontrou cumprimento, e toda a Judéia se pôs a caminho, foi ao Jordão para lá se arrependerem, se deixarem batizar. Vocês podem especialmente em Lucas 3 ler isto, como este homem de Deus proclamou a sua mensagem e então até pôde dizer, eu vos batizo com água, aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não tenho valor de amarrar as suas sandálias ou soltar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um homem enviado por Deus com a mensagem para aquele tempo. E todos que encontraram graça para com Deus vieram, se deixaram batizar e creram o que Deus havia prometido e o que eles haviam ouvido. Da mesma forma, é no nosso tempo. E este é um presente da graça, um tal presente da graça do nosso Deus, que nós, desde o princípio, e isso eu repito sempre, também na primeira pregação, em 1955, não foi somente a pregação foi tão simples, mais simples não era possível, mas então veio a confirmação, então veio a oração para os enfermos, e então cegos puderam ver, e aleijados puderam andar, e a palavra que em simplicidade, como o Evangelho foi anunciada, foi confirmada pelo Senhor naqueles que creram. E o irmão Branham pôde, de fato, 1.200 vezes, com aqueles que vieram para a oração, ele pôde dizer, assim diz o Senhor, porque em faces lhe havia sido mostrado quem era a pessoa, da onde ela vinha, que enfermidade ela tinha. Se podemos vivenciar isso pessoalmente, irmãos e irmãs, eu digo isto com as minhas palavras. Para mim, foi com valor de ouro ser testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo o que Deus prometeu para esse tempo. E assim, nós somos gratos que recebemos a conexão
Também sobre isto nós repetidamente falamos. Após a partida do irmão Branham, e deixe-me, antes entrarmos na contemplação da palavra, deixe-me mencionar isto. Nosso amado irmão Helmut Miskis, ele foi chamado para o lar celestial. Nenhum de nós contou com isso. Nós todos, de fato, cremos e confiamos e repetidamente repetimos o último versículo de Romanos 9 e também de Romanos 10. Lemos o versículo: ninguém que confia no Senhor será envergonhado. E milhares creram, e mesmo assim agradou ao Senhor levar o nosso amado irmão para o lar. E nós todos sabemos que Deus não comete erros. Ninguém pode escolher quando chegamos aqui e quando partimos. Vamos pensar na partida do irmão Branham. Ele faz anotações e no dia 24 de dezembro, sobre o caminho da serpente, a serpente no começo no Jardim do Éden e a serpente no fim, através de sedução, através de colocar em dúvida o que Deus havia dito. Sim, e ainda no dia 12 de dezembro, ele festejou a Santa Ceia com o irmão Grimm e então se pôs a caminho. E após o acidente, no dia 18 de dezembro, ele, no dia 24 de dezembro, ele partiu. Ele também não escolheu ou imaginou isso para si, mas assim simplesmente veio. E nós não podemos dizer a Deus ou perguntar por que você fez ou permitiu isto, ou por que aconteceu assim. Vamos agradecer a Deus, o Senhor, que faz tudo bem, e vamos dizer o que se refere ao nosso amado irmão Helmut Miskis. Nós temos muitos trabalhadores no decorrer dos anos, eu tive, mas ele foi algo especial. Isto podemos falar tranquilamente. E ele, de fato, de todas as formas, em todos os campos, seja na família, seja na igreja, seja com as crianças, com os jovens, em todos os lugares, ele fez a sua parte e pode agora descansar com o Senhor. E talvez aqui, para que todos saibam, especialmente os irmãos servidores, que agora, de fato, trazem em curso e colocam a pergunta: como será com o irmão Frank? E para isto, eu quero aqueles que já na internet se preocupam com esse tema, hoje, eu quero de coração dizer o que o nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 21, o que ele disse. João capítulo 21, aqui nós temos, primeiramente, a conversa do nosso Senhor. Ele disse a Pedro, no versículo 18, no versículo 18, o nosso Senhor, aqui em João 21, ele disse a Pedro,
Quando você era jovem, você cingiu a si mesmo. Quando você se tornar mais idoso, então estenderás as tuas mãos e um outro te cingirá. Ele já predisse de que forma Pedro morreria. Sim. E Pedro ouve essas palavras e fala então com o Senhor a partir do versículo 20, com referência a João, e o que será com ele? Comigo, você disse, mas o que será com João? Com aquele que está ao seu peito? E deixe-me aqui brevemente dizer, nosso Senhor, Ele aqui deixou escrever, se eu quiser que Ele permanece até que eu venha, que te importa a ti? E então vem uma expressão especial que eu a todos os irmãos, irmão Tati, ouça atentamente e passe a todos os irmãos em toda a terra adiante que se preocupam com esse tema. No fim do versículo 23 está escrito: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Oh, isto me agrada. Isto me agrada. O que te importa isso? Se tratava de João, o que tem a ver contigo? O que te importa a ti? O que importa aos irmãos? O que o Senhor fará com o irmão Frank? Digam a todos os irmãos que a preparação é o mais importante. E o irmão Frank, ele viu o arrebatamento. Se ele vai antes ou com todos, em todo caso, nós juntos seremos arrebatados. Se o Senhor quiser, deixe assim nas mãos de Deus. Não se preocupem com tais perguntas. Devemos ler mais uma vez. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Fim. Então, seja dada gratidão ao Senhor. Aqui nós temos de fato a resposta para todas as perguntas. Vamos diretamente ao profeta Isaías. Amados, vocês sabem, Salmo 50 é a nossa palavra leme. Reúna-me, o meu povo, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício. Salmo 50, versículos 5 e 6. E então, naturalmente, também adiante, o texto, nós reunimos o povo de Deus para ouvirem a palavra de Deus. Especialmente também em Isaías 66, o nosso Senhor, de forma poderosa, Ele falou, e eu desejo ler isto brevemente. Infelizmente, eu tenho um óculos antigo, a nova está com defeito. Por favor, me perdoem se eu não puder fazer isso perfeitamente, mas vocês todos ainda estão muito bem com seus olhos. Aqui em Isaías, capítulo 66, aqui nós temos as palavras especiais diretamente no versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas agora vem. Mas eis para quem olharei.
para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isto simplesmente me dominou. Imaginem uma vez o Todo-Poderoso Deus, que trouxe o universo à existência por sua palavra. Ele não olha para aquilo que fez, mas olha para baixo, para aquele que está com o espírito aquebrantado, aquele que está em dificuldade, para aquele que precisa da sua ajuda. E então não o poder da criação, mas sim o poder da redenção. Também na redenção, a onipotência de Deus se tornou revelada. Plena salvação da alma, pleno perdão, plena cura, até a transformação do nosso corpo. Tudo Deus, pela graça, nos concedeu. O que é com você? O que é conosco, amados irmãos e irmãs? Todo o universo. E o Senhor diz, eu olho, mas para quem olharei? Olharei para aquele que está abatido de espírito, que estão abatidos. Olharei para aquele que necessita da minha ajuda. Eu olho para aquele que segue a minha palavra, que creem na minha palavra e em temor diante da minha palavra chamam o meu nome. Isso de fato me dominou. Quando li, eu digo mais uma vez, o Todo-Poderoso não está admirando tudo que Ele criou. Não. Ele olha para você, Ele olha para mim. Ele vê o teu problema, Ele vê o meu problema, e Ele quer também hoje que todos sejam ajudados pela graça. E então, segue adiante, no versículo 5, em Isaías 66, ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, que tem temor diante da sua palavra, que não colocam suas opiniões, dizem suas opiniões sobre a palavra, suas interpretações, suas explicações, mas sim vós que tremeis da sua palavra, assim como está escrita, em temor, aceitam e creem. E então, está na segunda parte, vossos irmãos que vos aborrecem ou odeiam. Quem são os irmãos que nos odeiam? Desde o princípio houve essas duas direções, Caim e Abel. Não podemos mudar isso. Não podemos mudar isso. Há verdadeiros irmãos, e daqueles o Senhor diz, eu revelei o teu nome aos meus irmãos. Então há aqueles, os falsos irmãos. Não podemos mudar isso. Mas a Deus seja gratidão de coração. Aquilo que vem ainda é o mais importante. Aqui está escrito, vossos irmãos que vos odeiam, sim, e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado. O Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria
para que vejamos a vossa alegria e possamos agradecer ao Senhor. Mas eles serão confundidos ou envergonhados. Aqui se trata, os falsos irmãos sabem muito bem que expectativa nós temos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas de Deus. E também eles esperam que nós recebamos aquilo que nós anunciamos, que nós recebamos na realidade pela graça e juntos, pela graça, vivenciemos. E nós estamos convictos diante da face de Deus que todos que são nascidos de Deus creem na santa palavra de Deus e que nenhuma interpretação sequer ou falsificação há. Isto também tem que ser dito repetidamente. Primeiramente, houve uma direção apenas dentro da mensagem. Somente uma. Mas então, o que então aconteceu? Irmão Green, ele mesmo disse, agora existem em todas as cidades, não somente 3, 4, mas 8 ou 10 diferentes igrejas que se referem ao irmão Branham, e algo está errado. Lá, algo não pode estar certo. Em dias bíblicos, houve em cada cidade somente uma igreja bíblica. E Paulo, ainda em Romanos 16, ele exortou e alertou daqueles que causam partições. O que aconteceu no decorrer dos 55 anos? Uma interpretação após a outra. Uns seguem este irmão que anuncia os 7 trovões. Serão 7 homens especiais de todos os 5 continentes e o restante dos Estados Unidos da América. Sim. E a doutrina dos trovões é uma das doutrinas principais na sim chamada daqueles que dizem crer na mensagem. Outros falam, o Senhor já veio. Outros, o profeta retornará. Se ouvimos o que tudo é crido, então sentimos mal. Então sentimos de fato mal. E todos se referem ao profeta. Mas nenhum deles pode se referir a Deus ou a palavra de Deus. E nesse lugar aqui, nós falamos repetidamente, de novo, Deus, Ele enviou o seu servo e profeta para nos trazer de volta a Deus, de volta à palavra, ao ensinamento dos apóstolos, ao fundamento, de volta nos trazer, assim como com o povo de Israel, após o cativeiro foi, eles voltaram, eles encontraram o lugar do templo, eles arrumaram e construíram de novo. E da mesma forma, nós saímos da escravidão das denominações, nós fomos libertos e entramos na liberdade dos filhos de Deus, para agora adorarmos ao Senhor no Espírito e trazermos adoração a Ele, ao Senhor. E isso nos discerne, de fato, de todas as outras direções. Imaginem uma vez. Também o ensinamento principal, que Apocalipse 10 já se cumpriu e que o anjo da aliança
já desceu. Se pensamos em todas essas doutrinas falsas, então de fato sentimos mal. E todos se referem ao profeta. Eu espero que vocês compreendam o que significa para mim. E todos que têm todas as doutrinas falsas, jamais foram testemunhas com seus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez no nosso tempo, e nenhum deles tem um chamado divino, nenhum tem um envio divino, e todos têm seus seguidores. Nós não seguimos nenhuma pessoa, e deixe-me também dizer isso. Agora, o irmão Branham, de fato, é honrado de tal forma e tão glorificado de tal forma que sim, podemos até nos sentir mal. E o que eu devo dizer a vocês, vocês todos sabem. O que em Lucas 16 está escrito, que a lei e os profetas foram até João. E o que aconteceu então? A partir desse tempo, foi o reino de Deus anunciado. Da mesma forma, acontece no nosso tempo. A profecia se referiu até irmão Branham. Mas a partir daí, não é Branham que é pregado. O reino de Deus, com tudo o que faz parte, é anunciado. E todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Vocês têm um amém? Eu tenho dificuldades para ouvir, mas nós simplesmente somos gratos de todo o coração e de toda a alma a Deus. Que podemos crer, como diz a Escritura, também no que se refere a Apocalipse 10, quando o anjo da aliança descer e jurar. O que então? E o anúncio é dado quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, então virá o mistério de Deus ao seu fim. Mas então, nós temos que ir a Daniel 12, versículo 7, e respeitar que a partir desse momento, quando o anjo jura, somente haverá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por favor, respeito diante da palavra de Deus. E assim somos gratos. Nós lemos, todos que têm temor diante da minha palavra, que pesquisam a palavra e receberam o conhecimento e a revelação que aumentam, e de fato, tudo como está escrito, podemos ordenar. Imaginem, pensem no nosso Senhor e pensem em Isaías 61. A palavra, o capítulo conhecido, Isaías 61. Aqui está escrito, em Isaías 61, o Espírito do Senhor, versículo 1, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aqueles que estavam contritos, quebrados de coração, para que fossem sarados. E então adiante, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Irmãos e irmãs, prezados amigos, ninguém pode redimir a si mesmo, ninguém pode libertar a si mesmo. Nós precisamos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se pensarmos, então, o que no nosso tempo, o que está acontecendo,
Então é Sodoma e Gomorra foram quase suportáveis em comparação. O que acontece hoje? E então, se entra até nas famílias crentes, se então um pai tem que reconhecer, o meu filho é homossexual. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é isso? O Senhor, Ele liberta os cativos. O Senhor concede redenção. Ele concede libertação. O Senhor está presente. E como em Isaías 66 lemos, Ele olha para nós que estamos em dificuldade. Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, nosso Curador. Ele é tudo em tudo. Irmãos, irmãs, eu desejo a mim simplesmente, a partir de Deus, a todos nós, que nenhuma proclamação volte vazia, mas sim que todos que são cativados, é uma escravatura. As pessoas não querem fazer, mas têm que fazê-lo, porque estão escravizados pelo Satanás. Nós estamos aqui para vos anunciar: a redenção está consumada, a obra aconteceu em alma, espírito e corpo. Deus, Ele criou uma plena redenção, nos concedeu pela graça. E nós podemos testemunhar que até hoje somente batizamos quem de fato esteve liberto, de fato. E a graça de Deus, sim, aquilo que o Senhor, através da cruz do Gólgota, nos concedeu, que nós vivenciamos pessoalmente. E todos, antes de deixarem-se batizar, consagrem suas vidas ao Senhor e clamem ao Senhor, chamem ao Senhor, peçam por perdão, por salvação, por libertação. E aqui está o ponto. Primeiro, no momento, quando o mentiroso, se alguém de fato mente, há pessoas que têm um espírito de mentira, mas somente quando reconhecem: eu não posso controlar a mim mesmo, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso de libertação. Somente então, quando as pessoas vêm ao Senhor e dizem: liberta-me, conceda-me graça, então isso de fato pode acontecer. Também naquela época, nosso Senhor disse: o Espírito do Senhor descansa sobre mim para anunciar a libertação aos cativos. Mas os cativos vieram ao Senhor, os enfermos vieram ao Senhor, os pecadores vieram ao Senhor. E todos que vieram a Ele, Ele os libertou. E então está escrito adiante, em Isaías 61, vocês podem ler adiante e ouvir a partir do versículo 2, aqui está escrito: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sim. E em Lucas 4, o nosso Senhor, Ele somente leu a metade do versículo. A segunda parte do dia da vingança, Ele não leu. Somente a primeira parte. E somente então Ele pôde dizer: hoje esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Como é conosco, irmãos e irmãs? Vamos a Malaquias 3. A primeira parte do versículo 1 se cumpriu no ministério de João Batista. A segunda parte, e o anjo da aliança vem ao seu templo, está no futuro ainda.
em um único versículo, 2000 anos separados um do outro. Mas Deus cuida sobre a sua palavra. E como nós mencionamos já, porque o anjo da aliança com o arco-íris sobre a sua cabeça, quando ele descer, então acontecerá. No capítulo 11, o templo já é medido. É o ministério das duas testemunhas. Já foi feito, então. Oh, nós somos tão gratos a Deus pela precisão da sua santa e preciosa palavra, e que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas vamos ler isto mais uma vez. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Com isso, temos que ir a Números 25, a Levítico 25, no grande dia da reconciliação, no 15º ano, no 50º ano, 49 anos, e no ano de número 50, foi o ano de jubileu. Todos puderam estar livres. Um grande dia de reconciliação. O Cordeiro foi sacrificado. Liberdade foi anunciada. E nós fomos chamados para anunciarmos o aceitável ano do Senhor. Não ano de vingança, de julgamento. Isso virá, isso virá. Hoje ainda é o dia da salvação. Hoje ainda é tempo da graça. E nós agradecemos ao Senhor também por aquilo que Paulo escreveu. Há então nada mais condenável naqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos resumir do que se trata. Se trata que nós sejamos trazidos com Deus e com a sua palavra. Se trata que creiamos, como diz a Escritura, que nós creiamos que Deus enviou o seu servo e profeta para restaurar tudo novamente na igreja, trazer ao estado correto. E como o irmão Alfred Borg anteriormente já enfatizou, o que na igreja do princípio aconteceu é um modelo divino para o tempo do fim. O que aconteceu no meio tempo está atrás de nós. Agora nós estamos no ponto quando o fim tem que ser igual ao começo. Chegamos no ponto onde Jesus Cristo, como Alfa e Ômega, como primeiro e o último, se torna revelado. E assim como no princípio ele estava presente e a palavra anunciada foi confirmada por ele, assim esperamos nós agora no fim, através da graça de Deus. O nosso Senhor, Ele não deixará nenhuma pergunta sem resposta. Assim como no 50º ano, toda a população pôde ser anunciado a ela: vocês estão livres. Vocês podem todos voltar para casa. Ninguém está mais escravizado. Toda a culpa foi eliminada. Vocês não devem mais nada a ninguém. Tudo foi retirado. O sangue do Cordeiro foi jorrado. Podem ir para casa. O grande dia de reconciliação aconteceu. E todos os moradores da terra foi anunciado: vós
estáis livres. E por isso nosso Senhor ressaltou o ano da graça do Senhor, a graça, o perdão, a reconciliação, tudo o que Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos concedeu. Isto nós aceitamos, isto na fé, pessoalmente, nós vivenciamos. E nós queremos que todos, na fé, sejam fortificados, de fato, sejam, de fato, colocados firmes, que não haja mais dúvida, independentemente de que provações venham em nossas vidas. O Senhor, Ele prometeu de estar conosco todos os dias, até os confins da terra. Assim, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, um Senhor, uma fé, um batismo, não uma nova religião, não uma nova congregação de fé, não colocar a Bíblia de lado e então pegar o livro sobre as 7 eras da igreja, ler isto, não, e mais uma vez não. Nós temos traduzido todas as pregações e não há nenhum que preze o ministério do irmão Branham biblicamente mais altamente do que eu, mas a proclamação tem que ser levada de volta à palavra, somente o que Deus disse na palavra. Se o irmão Branham diz, eu terei ainda um ministério em Israel, então ele disse isso. Ou se ele disse, eu assumo que tudo o que o Senhor em 1933 me mostrou, até 77, que isso se cumprirá, ele disse. Mas o que eu tenho a ver com isso? Isso ele disse, é a sua coisa. Não, nós simplesmente só vamos de volta à palavra e até hoje. Eu jamais preguei em cima de citações. Nós lemos, o irmão Borg lê, e temos todas as pregações do irmão Branham, mas eu não fico pescando aqui, não fico tirando aqui e partindo uma coisa da outra, mas nós deixamos tudo no contexto. São 48 horas se passaram. Eu peguei todos os organizadores com citações do irmão Branham, e uma citação ele diz, agora o Senhor abandonou o trono da graça. E no próximo, diretamente embaixo, ele diz, no momento quando a igreja for arrebatada, o Senhor abandona o trono da graça. Sim, quem com compreensão normal, ele sabe precisamente o que o irmão Branham pensou, qual seja, quando aquilo, o que ele justamente contemplou, quando isso acontecer, então, não em 1963, mas sim, quando aquilo se cumprir, nós temos que ir de uma citação para a próxima, para na palavra de Deus estarmos então. E esta é a missão divina. E nisso, de fato, não há nada que possa ser mexido e que movido. Isso me foi colocado de tal forma no meu caminho. Meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve acabará. Eu te enviarei a outras cidades para anunciar a minha palavra, nada mais a não ser a palavra santa e revelada que seja anunciada. E vamos falar isto mais uma vez, enquanto todos os irmãos, até 1979, enquanto permaneceram na palavra, tudo estava bem. E o que aconteceu após, cada irmão revelou o que ele de fato
Ele é. Isto também ressaltamos, enfatizamos, amados irmãos e irmãs. No céu não haverá confusão. A multidão comprada pelo sangue, batizada no Espírito, restaurada, a noiva do Cordeiro, restaurada em tudo, foi plenamente santificada, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Santifica na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade, como nosso Senhor disse: eu irei, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e quando Ele tiver vindo, então Ele vos guiará em toda a verdade. O mesmo Espírito Santo que em todos os profetas, em todos os apóstolos descansou, o mesmo Espírito Santo descansou sobre o irmão Branham. O mesmo Espírito Santo descansa sobre nós. E aqui, para que todos compreendam corretamente, se trata da proclamação da palavra, então o irmão Branham, ele somente pregou a palavra e anunciou. Quando se tratava de uma viagem para Israel, ou para a África do Sul, ou outras coisas, então não tem nada a ver com o anúncio da palavra. Não. Ele, como William Branham, ele disse, ele permaneceu ser humano, ele não foi Deus e não se tornou Deus, mas ele permaneceu ser humano. E o ministério infalível que eu pessoalmente pude vivenciar, não somente como espectador, mas sim estava sentado em frente a ele, eu vivenciei isso. Eu digo mais uma vez, vocês sabem qual certeza, qual absoluto naquilo o que Deus o revelava, o que estava lá. Ele podia dizer, assim diz o Senhor. Eu já mencionei todas essas coisas aqui, mas para mim é simplesmente tão importante para todo mundo, também hoje, nesta reunião, claramente dizer, quando se trata da proclamação da palavra, William Branham, 100% ele anunciou a palavra. Mas, quando se tratava de próprias decisões ou pensamentos, opiniões, então ele expressou a sua opinião. Nós pensamos também em Paulo, que até teve a coragem, em 1 Coríntios 7, e ele disse uma vez que ele recebeu do Senhor. E então, eu digo isto a partir de mim. Eu digo isso a partir de mim. O que o irmão Branham disse a partir de si, ele disse, mas para mim interessa, em ligação com o conselho de salvação de Deus, não o que ele disse a partir de si mesmo, mas o que Deus, através da preciosa e santa palavra, tem a dizer, que lhe foi confiada como profeta, porque a palavra vem aos profetas. E então, nós podemos, em relação àquilo que o profeta disse, nós podemos levar adiante, então. E aqui, na quarta-feira à noite, lemos de Timóteo, da carta de Timóteo, que até anciãos se atuaram como ensinadores e pregadores na igreja, e todos os irmãos que agora servem na palavra. E aquilo também que em Mateus 24 está escrito, não somente
que alguém reparte o alimento, mas sim que todos em todo o mundo, em todos os povos e línguas, na mesa do Senhor, eles têm o puro alimento divino, que Isaías 28 se cumpra. Todas as mesas estão cheias de vômito. Não, a mesa do Senhor não está cheia de vômito. As próprias mesas, onde próprias explicações e interpretações são colocadas. Sim, essas são as mesas cheias de vômito, que somente passam adiante o que eles mesmos receberam. Nós passamos adiante a palavra de nosso Deus. E vamos falar isto mais uma vez, irmãos e irmãs. Quando o irmão Branham recebeu a indicação de armazenar o alimento, sim, cestos de roupa cheios com alimentos, com frutos, nós carregamos e colocamos nas prateleiras. Não na mesa, mas nas prateleiras nós colocamos. Em inglês se diz no lugar de armazenar, no armazém, onde se armazenam os alimentos. Mas o alimento armazenado teria que, em algum tempo, ser distribuído. E esse homem de Deus disse: espere com o repartir do alimento. Então, vão lá na prateleira e joga para o chão. Não, nós preparamos. Quem viu a cesta? Quem é cozinheiro e sabe preparar tudo? Tudo tem que ser preparado para ser colocado à mesa. E essa responsabilidade divina que nos foi dada a partir de Deus mesmo foi passada. Que a santa palavra de Deus, assim como profetas e apóstolos anunciaram, que ordenadamente nós passemos adiante e a mesa do Senhor nós cobramos, como Davi já disse: tu me cobres a mesa diante dos meus inimigos. Vamos resumir, irmãos e irmãs. Nós somos de coração gratos a Deus o Senhor. Eu olho para no total 55 anos que se passaram desde abril 1962. Eu olho para trás como Deus concedeu graça, abriu corações e portas até os confins da terra. E se ouvimos através da transmissão e através de envios que de fato todos os povos e línguas estão com a última mensagem clara e cristalina que recebem para ouvir em todo o mundo, e todos podem tomar suas decisões para o Senhor. Vamos falar isto ainda mais uma vez. Não uma nova religião, e não o profeta, mas Deus, o Senhor. Também isto estou escrevendo na nova carta circular. No princípio era a palavra, não o profeta. E todos que somente falam do profeta, o que é isto? O que é isso? A palavra vem de Deus. Deus, o Senhor, Ele disse, a palavra que da minha boca sair, esta voltará para mim, não para o profeta, para mim. Não voltará vazia para mim, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E a palavra veio aos profetas, e o profeta pôde dizer: assim diz o Senhor, e assim nós temos aqui a palavra de Deus, como assim diz o Senhor, e somos gratos que podemos crer
o que o nosso Senhor disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Também isto, mais uma vez, tão certo quanto o Redentor, como noivo, foi a palavra revelada em carne. Tão certo a noiva, tão certo são os redimidos. Não uma interpretação, mas sim a pura, santa palavra revelada nesse tempo. Nós somos carregadores da palavra com todas as promessas e nós veremos o cumprimento das promessas pela graça. Vivenciaremos. Isso não é teoria, isto é realidade divina. Mais uma vez, que todos os irmãos servidores sejam corrigidos, que se deixem dizer o que a palavra de Deus também tem a dizer-lhes. E começa com respeito diante das decisões de Deus. Ninguém que foi chamado pelo Senhor pode fazer algo em relação a isso. Não são decisões que nós tomamos, são decisões que Deus, o Senhor, tomou, e nós somente somos uma parte, nos tornamos uma parte daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. Mais uma vez, o que se refere aos irmãos que querem fazer algo que não é bom e colocam a pergunta: o que será com o irmão Frank? Leiam, por favor, de João 21, o que nós lemos aqui. O que te importa a ti? O que te importa a vós, irmãos? Anunciem a palavra. Repartam o alimento espiritual. Deixe o irmão Branham, deixe o Paulo, deixe o irmão Frank em paz e anuncie a palavra do Senhor. Cubram a mesa do Senhor ricamente com o alimento espiritual. E nós estamos convictos que a vontade de Deus acontecerá em todos para a honra e para o louvor do seu santo nome. Mais uma vez, seja enfatizado no nome do Senhor. Nós encontramos graça com Deus. Nós podemos agora vivenciar a última parte da história da salvação divina pessoalmente. E sabemos o retorno de nosso Redentor está muito, muito próximo. Se Deus quiser, amanhã nós brevemente tocaremos esse tema. Nós podemos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós todos confiamos nele e a sua graça. Ele que começou, ele também finalizará. Que Deus também, com todos que vieram, que são novos, possa fazer um começo que seja dado hoje, seja pela graça. Aceitem o Senhor, creiam nele. Ele é o vosso Redentor e todos nós necessitamos da redenção e do perdão e da graça e da salvação. Aceitem aquilo o que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, e sejam gratos pela santa palavra revelada, que se torna cada vez mais preciosa ao nosso Deus. Seja a glória em toda eternidade. Amém. Vamos nos levantar
Vamos cantar o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Que também todos que não podem estar aqui hoje, mas que estão ligados com o Senhor, conosco, com a palavra, que todos, em todos os povos e línguas, possam ouvir o último chamado, se tornar crentes, receberem o perdão e a reconciliação, a plena salvação. E eu trago mais uma vez a expressão, eu me alegro que hoje os nossos preciosos irmãos da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca, de todos os países vizinhos estão aqui. Sim, da Romênia, da Itália, de todos os lugares. Que graça! Deus, na palavra profética em Amós, versículo 11, versículo 8, versículo 11, eu enviaria uma fome de ouvir as palavras do Senhor. E como nós no começo enfatizamos, Salmo 50, e então também a vivência poderosa, reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Que possa acontecer em toda a Europa, em todo o mundo, que possa acontecer que todos que tenham ouvido para ouvirem, ouçam aquilo, o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Que todos que necessitam de salvação possam aceitá-la, que necessitam de cura, que possam aceitá-la, que necessitam de perdão, que possam aceitá-la. Nós anunciamos o aceitável ano do Senhor, a libertação, o perdão, a graça e a salvação. Ninguém deveria fechar o coração, mas hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pensem ainda sobre a palavra de Isaías 66, 2 e 5. O Senhor não olha para o majestoso universo que Ele trouxe à existência por sua voz. Ele vê a ti, Ele vê a mim, Ele vê a nós na nossa miséria. E o Senhor, Ele mesmo disse, eu não vim para salvar justos, mas levar os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento, não autojustiça. Nós batemos no nosso próprio peito e falamos, amado Senhor, a minha vida sem Ti foi uma catástrofe, uma após a outra. E nós chegamos ao Senhor, cremos na consumada redenção e aceitamos aquilo o que Ele nos concedeu pela graça.
Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças e permanecemos assim, e buscamos em oração a nossa ligação com Deus, e a encontramos também, sim, com Ele falamos, e se Ele falou conosco através da sua palavra, então deixe-nos em oração falar com Ele, e tudo o que Ele fez por nós, que nós aceitemos e recebamos. Deixe-me perguntar, quantos têm pedidos de oração, seja salvação, seja cura, libertação, o que quer que seja. Todos os olhos permanecem fechados, elevem brevemente as mãos. Em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. O Senhor vê a todos nós. Ele nos chamou, nos reuniu, e nós cremos a sua palavra. Nós temos respeito, temor diante da sua santa palavra. E se vocês todos creem na mensagem do tempo do fim, digam amém, amém. Unanimamente, um amém. Nós cremos porque a Escritura disse. Isto pode ser enfatizado repetidamente. Vamos juntos crer. Vamos juntos orar. Vamos juntos receber. Deus é fiel. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu coloco a minha mão sobre a tua santa palavra. Grande Deus, tu não olhas para o universo, tu olhas para nós e quer que todas as pessoas sejam ajudadas e que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos aceitem a oferta da graça. Amado Senhor, nós trazemos todos a Ti que necessitam de salvação. Salve, que necessitam de libertação, liberte, que necessitam de cura, tudo Tu nos concedesse, e nós agradecemos a Ti pela consumada redenção na cruz do Calvário. E nós gloriamos a vitória de Deus no santo nome de Jesus e proclamamos a todos os povos: Jesus é vencedor. Ele pagou o preço. Vocês estão redimidos. Vocês estão libertos. Vocês estão curados. Aceitem o poder de Deus. Hoje, nesta reunião, se tornará revelada e mundialmente acontece que a palavra de Deus encontra confirmação. Amado Senhor, confirmes Tu a Tua santa e preciosa palavra. A Ti nós consagramos a Tua igreja,
a multidão comprada pelo teu sangue, a noiva do Cordeiro, se preparou. Amado Senhor, e eu peço a Ti que também esse culto a Deus possa ter contribuído, que nós tenhamos reconhecido o Teu plano de salvação e tenhamos aceito para nós pessoalmente, e aquilo que Tu nos concedeste, também vivenciemos pessoalmente. Amado Senhor, também hoje, a Tua palavra não voltará vazia para Ti, mas sim cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. Coroe a multidão comprada pelo Teu sangue com graça e com misericórdia. E mundialmente nós pedimos, abençoe todos os irmãos servidores, conceda-lhes graça para anunciarem somente a palavra e passarem ao povo de Deus o puro alimento espiritual. Eu peço isto no nome de Jesus, que todas as igrejas que agora estão conectadas, seja círculos de oração, ou sejam igrejas de maior número, todos que hoje ouviram, começando com a Austrália, Nova Zelândia, Canadá e todos os lugares, África, que todos possam aceitar e receber o que Tu, Senhor, nos concedeste. E a última mensagem, possam crer, ter temor diante do envio que Tu desse ao Teu servo e profeta. Amado Senhor, nós respeitamos a Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas e temos parte direta nela. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra e adoração trazidos no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos ver se as duas irmãs ainda têm um hino para cantar. Estamos aqui muito bem no tempo. Sejam simplesmente gratos. Sejam gratos. E mais uma vez, muito obrigado por terem vindo para ouvirem a santa e preciosa palavra de Deus. O noivo vem. Pensem na sua palavra. Estejam atentos, redimidos. Estejam atentos sempre, a toda hora, em todos os lugares. Estejam atentos. O Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em atenção, fervorosos, no esperar e no clamar, até que Tu apareças, até que nós Te vejamos e que caminhemos em Tua direção. O noivo vem. Quem sem feridas manter a sua fidelidade até o fim será colocado sobre dons grandes. Esperem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em atenção, fervorosos no atentar e no clamar, até Tu apareças, Senhor, até que nós Te vejamos e
caminhemos em tua direção. O noivo vem e busca a noiva que aqui na terra já confia nele, que olharam hora a hora para a sua vinda. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar atentos, fervorosos, no esperar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. Senhor, nós queremos estar atentos, fervorosos, no esperar e no clamar, até que tu apareças, até que te vejamos e caminhemos em tua direção. Amém. Amém. E nós cremos de fato, por plena convicção, que esta é a última mensagem antes do arrebatamento e que a preparação faz parte, pois os que estavam preparados entrarão para as bodas. Deus, o Senhor, conceda a todos, de fato, do primeiro até o último, graça para crerem na sua santa palavra, na obediência, seguir e terem a concordância e vivenciarem a preparação interior para o glorioso dia, que possam vivenciar isso. A todos que não conhecem a língua alemã, eu quero falar meu obrigado a partir daqui, que vocês têm paciência, mas é traduzido a todas as línguas para que todos possam ouvir e possam receber o que foi pregado. Nós agradecemos ao Senhor também por todos os tradutores, por todas as línguas, por tudo. E nós falamos mais uma vez, Deus do Senhor abençoe todos os irmãos servidores em toda a terra, para que a unidade na noiva do Cordeiro, de fato, possa se tornar realidade e o Senhor possa estar no nosso meio e confirmar a sua palavra no nosso meio. Por favor, cuidem, especialmente onde há crianças, que tudo esteja em silêncio, descanso e que não haja perturbação, e mantenham a palavra em vossos corações. O coral ainda cantará algo para nós. O irmão Erich está aqui. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos. Também em hinos é expresso o que cabe para a glória do Senhor. Então, talvez possa pedir para um livro em inglês, amado irmão? Sim. Eu quero fazer tudo certo para todos. Eu quero em língua russa, língua inglesa, em língua tcheca, em todas as línguas. Eu desejo que em todas as línguas seja feito. Deus, o Senhor abençoe. Deus, o Senhor abençoe.
tenha próximo da cruz, lá, uma fonte preciosa, livre a todos, uma corrente curadora, salvadora, fluindo da montanha do Calvário, na cruz, lá na cruz. Seja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada possa descansar além do rio. Perto da cruz, uma alma estremecida encontrou amor e misericórdia. Lá, a estrela clara e da manhã dá os seus raios ao meu redor. Na cruz, seja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada possa encontrar descanso além do rio. Perto da cruz, ó Cordeiro de Deus, traga as cenas adiante de mim, ajuda-me a caminhar dia a dia com a sua sombra sobre mim. Lá na cruz, seja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Perto da cruz, eu vejo e espero, esperando, confiando sempre, até que eu alcance a praia dourada, justamente além do rio. Lá na cruz, seja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Lá na cruz, seja a minha glória para sempre, até que a minha alma arrebatada encontre paz além do rio. Nós permanecemos todos em pé onde estamos. Pai Celestial, nós te falamos obrigado. Lá para a cruz, lá, tu exclamaste, está consumado. Nós te agradecemos por tua obra consumada. Nós te agradecemos que tu nos deste a tua palavra, mas ainda mais, nós te agradecemos que tu nos concedesse graça, fé, de termos fé em ti e na tua palavra. Cremos em ti e na tua palavra. Por favor, abençoe mundialmente, em todos os lugares. Senhor dos céus, todos que ouviram e todos que viram. Também nós aqui, nossos irmãos e irmãs, que não podem estar sempre aqui, pedimos a ti, Senhor, abençoa-nos juntos, conceda-nos, Senhor, um pensamento, um alvo para que seja alcançado, Senhor dos céus. Tu expressaste, nós ouvimos e lemos, tu, ó Senhor, trouxe a libertação, tu trouxeste a libertação a cada um
em ti, na tua morte, tu ressuscitaste, graças seja a ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, o que devo dizer, o como posso expressar a ti, ó meu Deus. Tu fizeste muitas coisas, tu criaste o mundo com glória. E mesmo assim, tu olhaste para aqueles que estavam com o coração abatido. Ó meu Deus, graças seja a ti por isso. Nós te pedimos, abençoa-nos, abençoe em todos os lugares, conceda a graça, que com gratidão possamos partir daqui. E se alcançarmos um amanhã, que nós possamos voltar na expectativa que tu prometeste no meio do teu povo, que tu estarias. E tu mesmo disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, tu estarás no meio deles. Senhor dos céus, graças seja a ti por tua presença. Mais uma vez pedimos por tua bênção. Também conceda palavras àqueles que tu deste a missão para a honra e glorificação do teu nome. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.